está começando mais um programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Comigo sempre a psicóloga Carol Pisano. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Dr. Robson. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente participando dessas conexões tão importantes. E a gente já começou antes mesmo do programa, Verdade, né, Carol? Começa antes, a gente grava e continua depois do programa, porque o assunto é muito maravilhoso e é diversificado. A gente fala do eu e nas suas várias formas, entrando no direito, na psicologia, na filosofia, no empreendedorismo, que é a essência do programa. Então fica um assunto maravilhoso e divino, como a gente poderia falar. Sempre conosco o nosso ilustre, sempre Daniel Cabral, nosso cabralístico, o único. E Carol, conosco, duas mulheres excepcionais. De uma eu já sou fã, que eu conheci já há muito tempo, a outra estou conhecendo agora e também já sou fã, que são as doutoras Selene Fartolino. Tudo bem, Selene? Tudo bem, obrigado pelo convite e por estar aqui. E a doutora Zinai Bueno, que já é de casa, já está em casa, já faz parte do programa, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui e assunto com certeza não vai faltar. Verdade. A gente estava falando, Carol, antes da gravação, a gente estava destacando eu estava destacando a história da doutora Zenaí e todos começamos a falar sobre isso. Sobre a sua infância, sobre o seu testemunho maravilhoso, a sua infância que era voltado a cavalos, o mundo ligado aos cavalos por causa do seu pai. E na vida adulta, ela tem o privilégio de fazer esse retorno, não sei se é um retorno, não sei como é que a psicologia poderia falar, mas ela traz seus sonhos da infância, toda aquela coisa maravilhosa do mundo infantil que ela teve e traz para a vida adulta e com certeza a gente vai falar isso com ela com muita propriedade, mas é muito interessante o ser humano ter essa trajetória de vida, né, Carol? É uma história linda, né? Trazer esse resgate do positivo, das vivências, das construções que foram feitas na infância. Claro que a história dela, como ela mesma falou, ela teve muitos caminhos, muitas escolhas que ela fez, mas dentro dessas escolhas ela conseguiu resgatar aquilo que era tão positivo e tão importante para ela. Nada melhor que a própria doutora Zenai Bueno para falar, né, doutora? Pois é, eu tenho o privilégio, né? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito grata a Deus e porque eu hoje tenho o privilégio de retomar essa parte da minha vida, essa vivência com a natureza, com os animais e poder realizar outros sonhos, outros projetos que eu fui descobrindo ao longo da minha caminhada. E por falar em gratidão, né, hoje é o dia de ação de graças e em tudo dai graças, né? Verdade. Então, dou graças a Deus por tudo e graças a Deus por estar aqui com pessoas maravilhosas como vocês. A gente que agradece, doutora. E eu fico muito feliz de você idealizar um espaço para o Acre, especialmente para Rio Branco, porque está em Rio Branco, mas você cria um ambiente novo para a sociedade, com muito amor, com muito carinho, que, claro, está arraigado ao empreendedorismo, mas é um sonho, é um projeto de amor, que é o Aras Lua Santa, que a gente esteve lá e é um lugar maravilhoso, um lugar lindo, é um paraíso. Foi um prazer receber a equipe do Acre Connection. Muito obrigada pela visita, foi um dia inesquecível. E estão convidados a retornar quando quiserem. E quanto à minha relação com o Acre, eu completei 24 anos de moradia no Acre, de morada, de estada, de vida no Acre. Então, exatamente a metade da minha vida eu vivi no Acre. Eu vim para o Acre com 24 anos e eu dizia que eu trouxe a minha juventude para o Acre. E agora, com a implantação desse projeto, que é o meu projeto de aposentadoria, eu já mencionei em outras oportunidades, eu também estou deixando a minha velhice no Acre, estou projetando a minha velhice para o Acre com esse projeto. Eu tenho
A minha ideia é que, além de ser um lugar maravilhoso para viver, que vocês conheceram, para estar lá, para receber pessoas, para poder oportunizar momentos felizes para as outras pessoas, também eu sempre tenho em mente a responsabilidade social, né? Social, ambiental e por aí vai. Então, é o cuidado com o outro. Por exemplo, nos nossos eventos, nós colocamos um serviço de volte seguro para evitar que, se a pessoa ingerir uma bebida alcoólica, ela vai ter um transporte seguro, um motorista para levá-la em casa, com um carro da nossa confiança para ir buscar esse motorista, que fica 100% seguro, né, o retorno, sem perigo de aquela pessoa ter ido a um local para se divertir e retornar, e ao retornar arrumar uma dor de cabeça, não é? Porque é perigoso, né? Pode ter um acidente, pode ter uma blitz, algum dissabor. Então, com isso que eu me preocupo. Não queimamos nada lá, nós temos um projeto de compostagem, as folhas nós recolhemos e colocamos em bags até que elas sejam decompostas para voltar como adubo, para adubar a grama que vai servir, né, o capim que vai servir de alimentação para os animais. E por aí vai, né? Tentamos sempre ter essa responsabilidade, então também com a supressão de qualquer vegetação, fazendo a entrega de mudas para a prefeitura, sempre cuidando dessa parte, arrecadação de alimentos. E eu até poderia aproveitar aqui para falar da nossa mais nova campanha. Por favor. Que é a campanha para arrecadação de brinquedos em favor das crianças que fazem tratamento no NACOM. Olha, que legal. Vamos lançar oficialmente amanhã à noite, lá no Aras, essa campanha. Até eu estava agora falando com o pessoal da publicidade que está finalizando a arte da campanha, mas esse é o nosso compromisso. Que legal. Muitos, Carol, estão numa fila bem grande do criticar, Sim. de julgar, principalmente usar a internet para isso. Tem uma fila menor, e aqui a gloriosa Zenaí Bueno e a doutora Selene estão numa fila menor, que é do fazer o diferente, fazer no sentido de cuidar do próximo. É muito legal isso, né? Muito parabéns, doutora, porque percebo que o cuidado lá está presente, né, em todos os lugares e isso é muito importante e faz a diferença. Às vezes a gente olha muito para o que falta, né, e a gente precisa olhar para aquilo que nós podemos fazer também. E aquilo que a gente faz hoje, por mais que pareça pouco, faz a diferença. Uma outra operadora do direito muito versátil é a doutora Selene Fartolino, que, além de advogada, mãe, ainda é escritora e jornada tripla, ou mais ainda. Ou mais ainda. Ainda sou professora, palestro muito também, ofereço palestras e também sou facilitadora, porque hoje eu tenho um grupo, né, reflexivo de mulheres em situação de vulnerabilidade. São pessoas carentes que passaram por algum trauma, alguma violência e buscam, através dessa escuta ativa que eu ofereço a elas, uma reconexão com elas mesmas, né? É um trabalho muito bonito que tem me trazido também cura. É impressionante como quanto mais você dá, mais você recebe. E isso é uma questão espiritual mesmo, que eu acredito muito. Foi a minha mãe que me ensinou e eu nunca esqueci. Quanto você mais dá, mais você recebe. E a senhora trouxe, você trouxe vários livros aqui, eu fiquei encantado com alguns. Esse de Jockey, então, Então eu ele quero é marcante. primeiro Isso é que é o mais importante. o meu, claro, logicamente, né? É uma obra autoral independente, né? Significa dizer que eu produzi, eu elaborei, eu paguei por todos eles, muitas pessoas contribuíram para que esse livro fosse uma realidade. Ele foi lançado na Bienal de São Paulo em 2024 e depois foi o lançamento aqui, feito aqui no Memorial dos Autonomistas, em homenagem à cidade que me acolheu e que
Eu também sou de fora, né? Quer dizer, eu era de fora, eu vim, me acolhi e agora eu sou acriana. Sou natural de Lima. E você chamava a atenção do Jockey, né? Essas são algumas obras que eu fiz questão de trazer, porque a literatura faz parte da minha vida e a poesia ainda mais. E o meu livro é de poesias, porque, como eu falava, né, com vocês antes, a poesia ela me resgatou. Através da escrita, eu encontrei a cura que eu precisava, mesmo antes de eu saber que eu estava adoecida. Que legal. Então, assim, eu gosto muito de poesia, mas também gosto de literatura clássica, moderna, contemporânea. A poesia é uma forma de extrair o que está na alma, que está na essência da pessoa, né? O poeta escreve a partir das suas vivências, né? Dizem que há poetas que são técnicos. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não duvido que exista, mas você não vê, não se identifica, não gera aquela conexão quando você... bom, não vou nem falar do meu para não parecer suspeita, mas, por exemplo, quando eu falo da Rupi Kaur, que é uma escritora indiana, feminista, que fala sobre as decepções, o amor, sobre o abandono, sobre como a mãe dela sofreu, né, os castigos por ela vir de uma outra cultura diferente, hoje ela mora nos Estados Unidos. Então, ela cria uma identificação comigo, com outras mulheres mais novas, mais velhas, que já sofreram por qualquer questão humana. Então, a humanidade faz com que nós nos identifiquemos. E aí eu posso falar da Rupi, posso falar da Matilde Campilho e do Manuel de Barros, claro, né, que é um querido para mim, e a Cecília Meirelles. Com ela aprendi que sorrir é bom. Verdade. E com o Manuel de Barros eu aprendi como ele diz na sua poesia: as folhas das árvores nos ensinam a cair de maneira despretensiosa, sem drama. E olha, o bonito de tudo isso é que quando a folha cai, ela cai porque ela está seca. Já não faz mais parte daquela etapa da vida da árvore. Mas quando a primavera vem, ela se renova e ela vem verde, bonita. E por muito tempo eu, já continuando porque eu falo muito, eu me senti no outono. E é por isso que meu livro tem a capa preta. Mas ela também tem folhas brancas, porque eu saio de uma escuridão e eu vou para a luz. Que legal. Então tem todo um contexto muito bem pensado para esse livro, que me custou muitas lágrimas, mas que também carrega muita emoção, muito sentimento, e é a minha vida, um pouquinho dela. Que interessante. Uma palavra que você falou foi de relação, e aí eu volto para a doutora Zenaí Bueno, que tem a relação com o cavalo desde a infância. E eu também tenho a minha. O quanto ela falava numa entrevista anterior, num bate-papo nosso, ela falava da sua infância de cavalos. Eu lembrei também da minha infância, doutora Zenaí, aquela relação de proximidade com o cavalo, daquele elo, daquela energia que você tem com o animal, é muito marcante, não é? E eu fiquei emocionada ouvindo a senhora falar sobre o seu livro e o quanto ele fala sobre a sua essência, sobre as suas vivências, sobre o que a senhora passou, não é? E a minha obra é diferente, mas nesse ponto é semelhante, porque lá no Aras eu vejo isso acontecendo. E é poesia viva. É poesia viva, não, eu acredito muito nisso. Verdade. Leandro, coloca pra gente as imagens do Aras Lua Santa, por gentileza. Aquele lugar magnífico, esplendoroso, de uma paz maravilhosa.
sobre essa primeira cavalgada aí para nós. Como eu disse, com o passar dos anos, não é, a pessoa vai adquirindo ou vai traçando novos planos, não é? E um deles que surgiu foi esse do resgate da cavalgada tradicional, que infelizmente está se perdendo, não é? Eu cheguei a participar de algumas cavalgadas aqui em Rio Branco e com um número muito elevado de animais, e com o passar do tempo isso foi se perdendo, né? Foi diminuindo, e a ideia é fazer esse resgate. E como é que o Aras Lua Santa pensa em fazer esse resgate? É cuidando do bem-estar dos animais e das pessoas. Então, chama a atenção o horário da cavalgada. Começa às 5h20. Às 4h30 será servido o café da manhã e às 5h20 será dada a largada da primeira cavalgada. Que legal. Por que isso? O horário, ele tem a ver com a tradição da lida do campo. Quem mora no campo acorda cedo, não é? E, além disso, é o horário que é mais agradável para o trabalho, que é mais fresco, o sol a temperatura mais amena, não é? Sim. E para que nós não saímos por aí maltratando os animais, no sol quente e tudo mais. Então, esse horário é pensando no bem-estar dos animais e também durante o percurso, para que seja uma cavalgada com cavalos, não é? É claro que é outra proposta, porque esse aqui é um evento bem mais restrito, né? E o que nós temos de parâmetro é a cavalgada de abertura da Expo Acre, que é feito um desfile, né? Então tem o pelotão dos cavalos e depois tem outros veículos, tem veículos motorizados, né? No nosso caso, não, nós teremos apenas os veículos de apoio. Um com banheiro químico, outro com churrasquinho e água, com um violeiro tocando modas de viola. E também, pensando no bem-estar dos animais, nós temos o nosso veterinário, que é o responsável técnico pelo Aras. Ele estará presente para aferir a sanidade dos animais e para prestar eventual socorro, né? Com trailer, se for necessário, para transportar o animal. Eu acredito que que isso não vai acontecer, que não será necessário. No entanto, nós estamos tomando todas as precauções para garantir o bem-estar dos animais. Vamos colocar, apesar de ser um trajeto relativamente curto, mas em certo ponto do caminho nós vamos colocar um ponto de hidratação para os animais. Que legal. E a ideia é esta. E a festa fica para depois. Então, a partir de 11h30 da manhã será servido um costelão com buffet do restaurante Espetos, aquele costelão de chão maravilhoso, e mais 3 ou 4 shows. Eu tenho 3 que já estão anunciados e, se der certo, nós teremos uma 4ª banda. Bandas, mas assim, a música a ser tocada será a música sertaneja e moda de viola, bem tradicional. Os nossos artistas são a Lulu Sena, maravilhosa, já esteve conosco no nosso último evento, Júnior Barros e Carlinhos também, assim, uma dupla excepcional com a banda deles, e uma banda de Porto Velho que tocou na inauguração do Aras também, assim, espetacular. Eles são ótimos. Então, vão ter essas atrações musicais e, como é dia de final da Libertadores, nós teremos num ambiente apartado um telão que vai passar o jogo
da legal. Libertadores em local apartado para que uma atração não interfira na outra. Que legal, que linda a maravilha. interação Que legal, entre muito pessoas, animais, resgatar as tradições também, que bacana. Carol, é verdade que numa sociedade que nós estamos vivendo, a pós-moderna, o helenismo e o sincretismo está fazendo parte. Porém, a pureza de uma tradição ainda deve prevalecer, né? Com certeza, a essência das coisas sempre são importantes, né? E é esse movimento mesmo de resgatar. Então, parabéns por ter pensado nesse evento, né? Pensando tanto no bem-estar dos animais, mas também na experiência das pessoas que vão estar ali. Vamos continuar com esse tema, Carol, daqui a pouquinho. Fique conosco. Sua segurança é prioridade. Na Rio Branco Extintores, você encontra a solução completa em equipamentos contra incêndio com a qualidade que você confia. Precisa de pressão na rede? Temos bombas de incêndio potentes para condomínios e indústrias. Para seu veículo, garanta o extintor veicular ABC e os suportes de chão para mantê-lo sempre à mão. Monte seu sistema completo com mangueiras de incêndio, esguichos giratórios de alta pressão e caixas de abrigo para proteção total. Garanta a evacuação correta com nossas placas de sinalização fotoluminescentes que brilham no escuro indicando a rota de fuga. E em caso de falta de energia, nossas luminárias de emergência garantem a iluminação com longa autonomia para que ninguém fique no escuro. Entregamos onde você precisar. Aceitamos Pix, cartões, boleto e emitimos nota fiscal. Visite uma de nossas lojas, na Avenida Ceará 3928 ou na Rua Floriano Peixoto 401. Atendemos de segunda a sábado. Faça já seu pedido pelos números 68 99999 7003 ou 68 99997 0003 ou siga no Instagram @riobranco_extintores. Rio Branco Extintores, segurança e agilidade para proteger o que é mais importante. Estamos de volta com o programa Acre Connection. Para você que está nos assistindo, bateu aquela fome, aquela vontade de comer, é um momento especial. Faça como eu. Pega o telefone, ligue para o Lourão Lanches e pergunte pelo Marcelo. Fale, Marcelo, eu quero uma pizza, eu quero um melhor sanduíche da cidade. E antes da gente desligar o telefone, ele já chegou aqui para nos trazer essas coisas maravilhosas. 2 pizzas de tirar, né, de tirar o gosto de tudo de bom. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. Marcelo, como é que é lá no Lourão Lanche? Pediu e entregou? Sim, a gente pediu e entregou. É só você fazer o pedido que entregam até o seu conforto. Até quando? Quais os dias da semana e os horários, Marcelo? Nossa folga é segunda-feira. Segunda, né? Terça-feira até domingo? Isso. Estamos disponíveis das 6 às 12 horas. Que legal. Faça como a gente aqui do programa. Deu aquela vontade de comer, fale com o Lourão Lanches. Coloca pra gente, Leôncio, o número do Lourão Lanches. 999-33-91-90 ou 99226-2367. Lourão Lanches, ligue, fale com o Marcelo, que é o proprietário. Parabéns, Marcelo. Vai ficar aqui, né, Marcelo? Sim, vou. Marcelo, vocês estão em quanto tempo? Estamos no ramo há 9 anos já. Que legal, que legal. E sempre com a Crescente. Sim, sempre inovando, sempre colocando algo diferente, né? Sempre agradar o cliente, né? Que legal. Faça como eu disse,
faça como a gente. Bateu aquela fome, a vontade de comer um sanduíche ou uma pizza. Eu não sei, às vezes, se eu quero sanduíche ou se eu quero pizza. Às vezes a gente acaba pedindo os dois e pegando um pouquinho de cada. Mas, no melhor, que é o Lourão Lanches. Tá aí o número para você. Peça ao seu, você não vai se arrepender. Somos testemunhas, pessoalmente, particularmente, eu, Carol, Daniel Cabral e toda a equipe aqui da TV Rio Branco, adoramos e amamos o Lourão Lanches. Voltando para cá, doutora Zenaí, a gente estava em off, falando do evento que o Aras vai proporcionar para a cidade de Rio Branco, para o Acre todo. Né? E é aquele filho que vai crescendo, tomando uma dimensão maior. Então, quando eu estive aqui pela primeira vez, eu disse que eu vivia no gerúndio, não é? Sempre fazendo. E realmente eu tenho muitos planos e eles vão sendo colocados em prática com o decorrer do tempo, né? Então, o Lourão Lanches, com toda essa comida maravilhosa, até tirou a concentração. Verdade, verdade. Desconcentrou do evento. Eu passei rapidinho do costelão de chão para a pizza. Estou muito volúvel, doutora. Então, neste final de semana, não é? Então, nós pretendemos ir para esse aspecto, né, do resgate, da cavalgada e tudo mais. E para quem não quiser ou não puder, nem todo mundo tem animal para ir, às vezes gosta de estar no ambiente, mas não tem os animais ou não tem a disponibilidade para ir nesse horário. Está convidado. A partir de 11h30 será servido um costelão com buffet do Espetos e serão vendidas mesas no local. Que maravilha. Leôs, coloca pra gente imagens, tanto do evento quanto do Aras, por gentileza. Preparem-se para um dia de pura tradição. Primeira cavalgada Aras Lua Santa, em Ação de Graças. Dia 29 de novembro, com horário amigo do cavalo. Saída pontual às 5h20 da manhã, para garantir o conforto e o bem-estar dos nossos animais. E depois da cavalgada, a festa continua. Venha saborear a tradicional costela de chão e curtir os shows musicais a partir do meio-dia. Dia 29 de novembro, esperamos você aqui no Aras Lua Santa. Para mais informações, 68 999232900 e @arasanta.ac. Patrocinadores: Copiart, Papelaria Globo, Casa do Gesso, Autoposto Rio Branco, Macpartes, Paranorte, Autoposto Ribeirão, Rancho 3A, Água Mineral Cristalina, Provemix, Cicobi Sem Fronteiras. Que legal. Então, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Com certeza. E, inclusive, a Opção Veículos, que não consta aqui desse material, mas que também vai patrocinar o evento. É interessante que ocorram os patrocinadores, porque todos ganham na visibilidade, no crescimento da marca, né, de ambas as marcas. Né? Então, essa relação do patrocinador com aquela pessoa que está promovendo o evento é algo que vai além do econômico, entra e perpassa todos os meios da economia, do empreendedorismo, do negócio. Por que não falar também da questão cultural, já que, no fundo, a cavalgada vai trazer, ou retrazer, podemos dizer assim, ou trazer novamente a essência da verdadeira cavalgada, que é passeio com o cavalo. Eu sei que nós não teremos assim, um grande número de animais, mas vai ser o começo. A ideia é marcar o início desse resgate. Então, se nós tivermos 40, 50 animais, na próxima nós podemos ter 60, 70 e assim por diante. O importante é não deixar perder essa essência, as características originais, não é, da cavalgada. Então, podem ver, se chama Cavalgada em Ação de Graças. Então, é uma cavalgada para agradecer a Deus, não é? Não
foi agendada para sábado, porque o Dia de Ação de Graças é na quinta. Na quinta-feira não tem como aderir à cavalgada, porque todo mundo trabalha, então ficou para o sábado, mas vai ter esse momento de reflexão, principalmente na saída, nos primeiros quilômetros, será uma cavalgada sem nenhum som, sem nenhum ruído, só a reflexão, os agradecimentos, depois a conversa e depois a animação. E aí, depois do momento da cavalgada, música, comida à vontade. Música raiz, não é? E comida boa, comida bem campeira mesmo, para voltar às raízes, para que os jovens conheçam, né? Tenham ideia de como se vivia antigamente. Verdade, verdade. Selene, uma palavra que eu vou pegar da fala da doutora Zenaí é sobre essência. A poesia, os poemas falam da essência da alma, a essência da vida, a essência do amor. Isso tem vibrado em você ao ponto de não sucumbir apenas ao profissional, uma advogada que é, mas se deixar levar pelas emoções da poesia e do poema. Sim, ela falou, a doutora Zenaí falou uma coisa bem interessante sobre a questão dessa conexão com a natureza, porque os animais são natureza também. E para nós que acreditamos em Deus e que sabemos que Ele é o Criador de tudo, né? Eu tenho essa relação muito estreita também, assim. Eu sinto que sou parte da natureza. E quando eu começo a escrever, eu começo a me reconectar também com essa parte que estava adormecida. Então, na minha poesia, eu reflito muito isso. Eu dialogo com o vento, com o assovio do vento, eu dialogo com as florestas, com os rios, com as cachoeiras. A nossa essência é essa conexão com a natureza. E interessante que eu estava estudando sobre a filosofia do bem viver, exatamente pelo congresso que nós vamos ter daqui a pouco, em dezembro, e ela resgata muito isso que nós aprendemos dos povos originários, que é não pensarmos no individualismo, que eu acho que isso tem adoecido muito as pessoas. E quando a doutora fala em fazer uma cavalgada para resgatar a essência, não só a essência dela, mas as práticas que nós tínhamos no passado, nós estamos falando de reunir a comunidade, como faziam os povos originários. Então, a essência dessa filosofia do bem viver, e que eu já seguia intuitivamente, né? Porque eu sinto essa conexão real com tudo que há no mundo, que foi criado por Deus, ela nos leva a pensar no bem-estar comum, na comunidade, não apenas o individualismo. E aí eu poderia citar vários autores modernos que falam sobre o ser humano. O ser humano, ele está se engolindo, ele está se acabando. Por quê? Porque ele está ficando cada vez mais sozinho, querendo crescer, aparecer, produzindo, adoecendo muitas vezes, deixando de lado esse contato que é tão importante com os outros. Então, ele não é ouvido pelos outros. E ele também não ouve. Por quê? Porque ele está, né, como os cavalos, né? Doutora, quando você coloca como é que se chama? A zela? Tapa-olho, Tapa-olho, né? Mas aí nós estamos falando de um animal que precisa ser conduzido e até uma proteção, né, para que ele não se distraia no caminho e ele não possa eventualmente, né, maltratar o ser humano. Mas nós estamos falando de pessoas, e aí falando de essência propriamente dito, nós precisamos voltar para as origens, como faziam os povos originários, e não apenas daqui, da nossa região, mas de todos os povos originários do mundo inteiro, onde o que prevalecia era o comunitário, a ajuda, o trabalho em comunidade. E aí resgatando também a natureza humana, porque nós não somos sem a natureza e a natureza não é sem o homem, porque um cuida do outro. Mas para que nós sejamos completos, nós precisamos também exercitar a nossa espiritualidade. Verdade. E é por isso que é tão importante nós termos fé.
Verdade. E aí você pode ter várias religiões, mas o importante é que você exercite isso, para que você seja aquela pessoa que vai ter um olhar de empatia, de solidariedade. A poesia traz muito isso. Que legal. Carol Pizzano, nossa psicóloga, aquela definição clássica do ser. Bio, psico... Na hora em que a doutora Selene estava falando, eu só me lembrava disso, dessa visão holística, né, da nossa existência, que compreende justamente a nossa existência em 5 dimensões, até o momento, né? Também pode ser que isso se desenvolva e apareçam outras, mas compreende o ser como bio, psico, sócio, cultural e espiritual. E é muito importante que a gente consiga estabelecer um contato genuíno, verdadeiro com as pessoas, com tudo, com o universo, com os elementos. E eu estava olhando, né, o seu livro antes de nós iniciarmos o programa e eu vi no seu trabalho um exercício do autoconhecimento, né? Sim. Que provoca o autoconhecimento, esse diálogo interno. E eu achei isso maravilhoso, fundamental. Sim, sim. Verdade. Enquanto você falava, Carol, eu já me remeto para a filosofia. Para Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, Sim, examine-se a si mesmo, o exercício de olhar para dentro e se ver, né, e se modificar. É algo que vem desde os tempos antigos e que hoje é tão atual, né? Sim. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então é importante que a gente consiga exercitar esse olhar interno de autoconhecimento. Sim. Às vezes a gente busca fora algo que está dentro. Verdade. Leôncio, coloca pra gente fotos e imagens da doutora Selene. O meu livro. Um podcast lá na OAB. E eu acho que é importante essa questão do... nós não conseguimos dar para o outro se a gente não estiver primeiro bem com nós mesmos. Então, o autoconhecimento, por exemplo, na minha vida foi fundamental para eu poder me reerguer. Então, a partir do momento em que eu me reconheço a minha identidade, eu sou filha de Deus, eu sou uma mulher, eu sou uma mãe, eu tenho virtudes, eu tenho capacidades, eu tenho habilidades. Eu sou essa pessoa que eu olho no espelho que eu não via mais, que eu não enxergava mais. Eu só via a minha imagem, mas eu não enxergava quem eu era. Então esse autoconhecimento me trouxe também essa busca, essa necessidade, essa fome por entregar isso às pessoas. A poesia, ela faz parte da minha vida. Eu gostaria muito, né? A gente está falando aqui de empreendimento. Infelizmente, no Brasil, não dá para viver ou sobreviver apenas da cultura. Eu preciso do meu trabalho como advogada, né? Para também poder fazer essa obra social que eu faço com muito amor. Preciso do meu trabalho, né? Eu sou advogada autônoma, eu tenho meu escritório em casa e compartilho também outro escritório e, de certa forma, nós também somos empresários. O advogado também é empresário. Mas é importante que a gente, e aí a doutora, eu acho que era a doutora Sinaí que falava, o conhecimento, ele transforma, mas de nada adianta o conhecimento se a gente não puder multiplicá-lo. Reparti-lo, levá-lo a outras pessoas, porque nós somos privilegiados de poder sair do lugar onde nós estamos através de busca de conhecimento, de autoconhecimento, de palestras, viajar para despejar a mente. E quantas pessoas não conseguem sequer sair da cama porque estão adoecidas? Então, nós temos esse poder, e eu sempre falo, e eu até estou escrevendo um livro de autoajuda, que é a cura através da escrita. E eu falo muito sobre poder e ação. Todos nós temos esse poder de fazer, mas de nada adianta se a gente não colocar isso em ação. Então, não adianta eu ter conhecimento e eu me encher de conhecimento se eu não puder oferecer isso para quem não tem as mesmas condições de pagar um curso, Verdade. um spa, uma viagem para poder
Então, nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu, e eu acredito muito que nós temos a vida, primeiro, que escolhemos, e segundo, a que nós fazemos por merecer. Verdade. Mas oferecer um pouco disso para quem não tem essas condições. Verdade. E falando em conhecimento, tenho que falar da Casp Contabilidade, do meu amigo, meu grande amigo, meu irmão, Oséias Dávila, que é um grande contador na área pública, que é o CEO da Casp Contábil, que trabalha eminentemente na contabilidade pública. Para você, gestor, prefeito, presidente de Câmara Municipal, ou para você que está passando por algum procedimento junto aos Tribunais de Contas do Estado e da União, procure a Casp Contábil, que você vai ser muito atendido. Oséias é um profissional de excelência, mestrando em contabilidade pública, com certeza você terá um bom resultado. Uma coisa que você falava, Selene, e que eu estou testemunhando a Zenaí, que quando ela acorda, ela dá um belo bom dia. E percebam, eu falo porque sou testemunha, eu estive lá, ela está numa casa na zona rural, está junto ao mato, está junto a uma pequena floresta. Há uma grande parcela da sociedade que quer estar entre os prédios, lugares países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, e vai lá. Mas ela não, ela ama estar num lugar junto à natureza. Falei errado, estou dizendo aí? Não, e eu vou Isso agora, é muito lindo. quando a doutora Carol citou Jung, eu pensei sobre o meu despertar. E eu estava assim, doutora Selene, estava naquela vida como o cavalo de padeiro, só olhando para frente. A minha vida era sair de casa cedinho, ir para o fórum, trabalhar até 10 da noite e voltava para casa. Teve um período em que eu fui juíza da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, que eu percebi que eu estava mais amarela do que os presos que vinham para as audiências, porque eu não tomava sol. Eu saía cedo e voltava à noite, não tomava sol. E veio a pandemia. Muita gente pensou que a humanidade iria se transformar depois da pandemia, e infelizmente isso não aconteceu. Mas comigo aconteceu, porque eu tive esse despertar, porque eu fui obrigada a parar. Na pandemia, quando eu percebi que se tratava de uma pandemia, que nós precisávamos nos isolar, e eu morava sozinha, eu estabeleci alguns pontos. Eu pensei, eu não posso adoecer, não posso trocar o dia pela noite, eu tenho que cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde, esses serão os meus objetivos. E assim eu fiz. E é claro que, tirando a tristeza da pandemia em si, para mim, como indivíduo, foi o melhor tempo da minha vida. Foi quando eu olhei para mim, quando eu cuidei de mim e quando eu tive esse despertar. E depois eu pensei, o que eu quero da minha vida? Eu vou seguir por aqui, eu vou investir mais na minha formação acadêmica, na minha vida acadêmica, ou eu vou por ali. E, enfim, eu fiquei tentando descobrir o que fazer. E para isso eu tive que olhar muito para dentro de mim. E eu me descobri nisso. Eu descobri que eu precisava ficar perto da natureza, que eu precisava realizar aquele meu desejo que nasceu de um livro. Eu sempre gostei muito dos livros desde criança, e eu me inspirei num livro autobiográfico de Monty Roberts, em que ele narra que a mãe dele buscava crianças nas escolas públicas de uma cidade do interior dos Estados Unidos e levava para Ípica, onde eles moravam, e dava aula para essas crianças. E assim, esse é um dos meus planos, e esse projeto foi o que me levou para o Aras Lua Santa,
Sem falar na própria Lua Santa, que está aqui nesse cartazinho, é ela. Ela mora embaixo de 2 ipês, bem no portão da minha casa. O Cabral e o Dr. Robson tiveram o prazer de conhecê-la. E então é isso, lá a vida é diferente, tem um ritmo diferente. Eu acordo muito cedo e são momentos de paz. Os primeiros momentos do dia, para mim, são os melhores. Mas depois eu venho para a cidade. Tem que cumprir a determinação que a sociedade impõe como um todo, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu tenho a vida dupla, né? Eu tenho aí 2 horas de vida tranquila em casa e depois eu venho para a cidade. Carol, essa vida moderna, vou falar no jargão assim, bem baixo mesmo, tá muito doida. Não é? Se não tomar cuidado, você entra, se envereda por um caminho, né, e perde a sua essência, perde o melhor dessa vida, que é se conectar com a natureza, com o ser, com você mesmo, né, Carol? Perde a sensibilidade, né? Você se distancia, mas de todas as riquezas que a gente pode acumular, eu acredito que a maior é o sentido, né? Sentido em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você se propor a estar, a conhecer. Então, quando você faz algo e você vê sentido naquilo que faz, né? Assim como o seu exemplo, doutora Zenaí, né? Com o Aras, doutora Selene, com a escrita, o projeto com mulheres de resgatar essa autoestima, quando a gente vê sentido naquilo que faz, é totalmente diferente a experiência, a imersão. Verdade. Como eu disse no início do programa, Carol, há uma fila imensa de jogadores, de críticos, e há uma fila menor das pessoas que estão fazendo a diferença, especialmente no nosso estado do Acre, que é a doutora Selene e a doutora Zenaí, realmente indo além, se colocando à disposição do outro para fazermos uma sociedade melhor e mais solidária, né, doutora Zenaí? Começando por você. Pois é. Bom, antes eu gostaria de desejar à doutora Selene que no futuro a senhora ainda consiga vender muitos livros, muito mais do que hoje. A senhora vende isso, estou falando pelo aspecto que a senhora tocou, de que no Brasil não se pode viver de cultura, não é? Infelizmente, mas quem sabe, não é? Quem sabe? Quem sabe, não é? Não vamos Sonhar deixar de sonhar. Importante. Não vamos deixar de sonhar. Sim. Eu queria lhe dizer isso, Obrigada. que isso pode acontecer. Porque Sim. nós não podemos nunca perder, eu penso isso aqui direto da minha insignificância, eu penso que nós nunca podemos parar de sonhar. E a senhora não para, porque a senhora escreveu, mesmo com todas as adversidades, num momento de dificuldade, não é assim, num momento em que o Brasil, nós brasileiros como um todo, não é, generalizando, não damos a devida importância, não é? E a senhora foi e fez, então parabéns. Obrigada. E quanto a mim, eu esqueci da pergunta. É porque eu fiquei encantada com a sua dedicação, a sua força. Verdade. Sua determinação. Verdade. É bom inspirar, né? Assim, eu falo isso não com vaidade, não, porque já tive meu momento também de vaidade, mas eu sempre entendo que a vida, as coisas elas acontecem, né? E a nossa vida é feita de etapas, então em todas elas nós aprendemos. E eu aprendi muito com o sofrimento. Então hoje eu me vejo realmente uma pessoa diferente, mais madura, mais consciente. Hoje eu sei qual é o meu valor, eu sei onde eu devo estar e onde eu não devo estar. Hoje eu sei o que eu quero e principalmente o que eu não quero. Então isso não tem nada a ver com vingança, tem a ver com autoconhecimento, com eu reconhecer a mulher que eu sou, que eu me tornei e a felicidade que eu tenho
dos meus filhos dizer a minha mãe é escritora, a minha mãe é advogada. Então isso para mim já paga e já completa a minha vida. Mas doutora, esse livro é o primeiro livro independente, mas eu tenho duas outras obras e a cultura, quando eu falava, eu estava um pouquinho me referindo ao nosso estado. Porque veja só, os 2 convites que eu recebi para trabalhar em coautoria, o primeiro convite veio de Porto Alegre, de uma editora de Porto Alegre que passou a me seguir no Instagram e por isso também a importância das redes sociais e me convidou para participar dessa antologia em homenagem a Pedro Vaz. E o livro foi lançado em Portugal. Então, quando eu imaginaria que uma poesia ou várias poesias minhas integrariam um livro que foi para Portugal. E depois veio outro convite de São Paulo para uma outra. Então, assim, eu estou indo já para o terceiro livro. O convite agora veio de Porto Alegre. E em fevereiro vai ser o lançamento do 3º livro em coautoria. Então, assim, muitas vezes você no seu lugar onde você vive é reconhecido, mas fora. Tem isso também, Mas né? eu agradeço, de verdade, é o meu sonho, poder levar isso adiante. Leos, coloca pra gente sobre a Nutri Alimentos, uma empresa acriana que tem produtos maravilhosos, como este que eu estou aqui. Nutri Alimentos, o melhor para você. E falando em alimentos, e aí eu tenho que mudar drasticamente de assunto, já que o diretor Márcio Nunes, do 01, já fez o X, o Y, o Z, o W, de todas as formas, eu tenho que chamar o alimentício poeta e mais coisas, o único artista cartunista do estado do Acre, Daniel Cabral. O único e o melhor. O melhor, o mais brilhante e vibrante. Ai, que linda! Ficou igualzinho mesmo. Olha! Olha, que linda! Ele tem um dom. Você deixou eu mais bonita, tá? Obrigada. Está eu acho que é ao convidado para contrário, né, desenhar não? para nós. Ao contrário. Desenhar pessoas bonitas Gente, é até que fácil. lindo! Desenhar Gostei. bonitinho, aí você vai ter Muito trabalho. obrigada. Daniel Cabral. Obrigado. Para você que quer dar um presente para alguém, você tem que dar um presente diferente, inusitado, único. Para isso, uma caricatura é o melhor presente que você pode dar. E aí você vai lembrar do nosso artista cartunista, poeta e poético Daniel Cabral, que está nas redes sociais. Daniel Cabral AC. Não. Ou, se você não quiser dar para alguém, dê para você mesmo. Se presentei, você merece se mimar. Vocês gostaram? Lindo. Eu amei. Eu amei. É a prova que a caricatura é algo diferente. O Daniel tem esse dom. E também uma lembrança do Acre Connection para vocês carregarem. Ai, obrigada. Lembrando que nós estamos sempre torcendo por vocês, estamos sempre alegres, porque sabemos que vocês fazem um estado melhor. Obrigado, doutora Zenaí. Obrigado, doutora também. Selene. E lembrando que o Daniel Cabral estará no Aras Lua Santa, sábado, fazendo caricaturas para o nosso público. Que maravilha. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Doutora Selene. Bom, eu também vou convidar o Daniel, ele já foi convidado, nós vamos ter um congresso dia 3, 4 e 5 lá na OAB. É um congresso internacional onde grandes autoridades vão falar sobre meio ambiente, sobre clima, e nós vamos falar sobre essa filosofia que eu acabei de falar, do bem viver. E o Daniel foi convidado a participar lá do nosso evento para fazer as caricaturas. Nós vamos ter um espaço cultural, e isso já é um pouco iniciativa minha, né? Ter pintores locais, então todos vocês estão convidados. Vai ser um evento imperdível. E eu estarei palestrando também, claro. Claro, estaremos lá com você mesmo. O Acre Connection vai estar lá, o Daniel Cabral já falou que nós estaremos tanto no Aras Lua Santa quanto nesse evento, nesse congresso que será maravilhoso. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Vai fazer um pedido, quer jantar? Lourão Lanche, ligue, fale com o Marcelo e fale com a Stephanie, que estão à sua disposição para te entregar o melhor lanche. Deus te abençoe.